I heard them say major malfunction. And then the person beside me said it's exploded. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje veremos as 20 coisas mais chocantes que já aconteceram na televisão ao vivo. But this time, one fan went too far, and for it he paid the ultimate price. Tommy Cooper. Conhecido pelo seu corpo enorme e o chapéu vermelho, Tommy Cooper era um artista incrível que misturava mágica com comédia e o seu show era famoso na TV britânica. Infelizmente, ele não era muito saudável, sendo um grande fumante e consumidor de bebidas. No dia 15 de abril de 1984, Cooper se apresentou para 12 milhões de telespectadores num programa de variedades. No meio da apresentação, Cooper ficou inconsciente e desmaiou. Como ele era conhecido pelo seu humor excêntrico, o público achou que era parte do show e riu, sem saber que ele havia sofrido um ataque cardíaco fatal. My wife said, "Oh, there can't be anything wrong because they would have cut it out." And I said, "No, it's live." Cooper foi levado às pressas para o hospital, mas foi declarado morto ao chegar. He's left a gap, hasn't he? We shall miss him very much. O desastre de Hillsborough. And welcome to Hillsborough. The sun has come out to greet you. Eventos esportivos ao vivo podem acabar em tragédia e transmitir a morte para milhões de espectadores. Em 15 de abril de 1989, Liverpool e Nottingham Forest estavam jogando a semifinal da FA Cup. Os torcedores do Liverpool tiveram apenas um ponto de entrada no estádio, o que causou um grande engarrafamento. A superlotação acabou resultando em um esmagamento fatal, com milhares de pessoas presas no cercado da área. The influx of fans caused severe crushing in the two pens. Mais de 90 morreram e quase 800 ficaram feridos. Mais 3 vítimas faleceram ao longo dos anos devido aos ferimentos, elevando o número de mortos para 97. A tragédia foi inicialmente atribuída aos hooligans, mas investigações posteriores descobriram que o design do estádio e a negligência da polícia foram os verdadeiros responsáveis. Tragedy has touched the game throughout the whole country. And beyond these shores is apparent. O tsunami de 2004. Canais de notícias do mundo todo voltaram a atenção para o Sudeste Asiático em 26 de dezembro de 2004 para cobrir o que hoje é conhecido como o tsunami de Boxing Day. O terremoto mais forte da história registrada na Ásia atingiu a costa de Sumatra, provocando tsunamis enormes que chegaram a até 30 metros de altura. Over the next few hours, the tsunami would crash over coastlines from Southeast Asia to East Africa. Esses tsunamis atingiram as áreas costeiras ao redor, matando mais de 220 mil pessoas. Quem assistia de casa foi impactado por imagens devastadoras da tragédia, como vilarejos inteiros destruídos e inundados pela água. It was a big biblical, almost like a CGI event from a film. As imagens também ajudaram na resposta humanitária, com países do mundo todo arrecadando 14 bilhões de dólares para apoiar na recuperação. On the first anniversary, ceremonies were held across the region. Shannon Stone. O ballpark em Arlington foi inaugurado em abril de 1994 e imediatamente marcado por uma tragédia. Durante o primeiro jogo no estádio, um torcedor caiu sobre uma grade no campo direito e quebrou vários ossos. Isso seria um sinal sombrio do que estava por vir, avançando para o dia 7 de julho de 2011, com os Rangers jogando contra os Athletics. Uma bola foi rebatida para o campo esquerdo e Josh Hamilton a lançou para o torcedor Shannon Stone, que estava no jogo com seu filho de 6 anos. Stone esticou a mão para pegar a bola e acabou caindo sobre a grade, despencando de uma altura de 6 metros e caindo de cabeça no concreto abaixo. Our staff were very heavy-hearted about this and our thoughts and prayers go out to the family. Apesar de estar consciente após a queda, ele morreu devido a um traumatismo craniano a caminho do hospital. He was a great father and they're inseparable. A colisão de helicópteros do Phoenix News. Uma tragédia pode acontecer a qualquer momento, até mesmo enquanto se cobre uma perseguição policial aparentemente inofensiva. 2 emissoras de Phoenix estavam acompanhando a perseguição por helicóptero e transmitindo ao vivo em seus respectivos canais. Durante a perseguição, um repórter grita de surpresa enquanto a câmera fica estática e um ruído metálico estridente pode ser ouvido. O âncora de volta à estação olha para a câmera surpreso e apenas diz: "Não sabemos o que aconteceu ali." O que aconteceu foi que os 2 helicópteros de notícias colidiram no ar, fazendo com que ambos caíssem e matando todas as 4 pessoas a bordo. Hoje, todas as estações de notícias de língua inglesa em Phoenix compartilham um único helicóptero para evitar novas tragédias desse tipo. The safety factor is that those are lives up there. A morte de Dale Earnhardt. Quando alguém está no auge, parece que é invencível. I'm even stronger this year. I'm working out and staying in shape. Dale Earnhardt é uma lenda de NASCAR, tendo vencido 7 campeonatos da Cup Series. Mas a sua vida chegou ao fim em 18 de fevereiro de 2001, quando Earnhardt estava correndo na Daytona 500. Dale Earnhardt,
has died from a crash suffered in Sunday's Daytona 500. Na última curva da volta final, Earnhardt colidiu com 2 outros carros e bateu de frente contra a mureta de proteção a 260 km por hora. Um dos pilotos que Earnhardt havia atingido correu até o seu carro e, depois de olhar para dentro, acenou freneticamente para os paramédicos. Ele sabia imediatamente que Earnhardt estava morto, mas a morte só foi oficialmente anunciada 2 horas depois. We've lost Dale Earnhardt. O tiroteio de Ellison Parker e Adam Ward. Na manhã de 26 de agosto de 2015, a repórter Ellison Parker estava entrevistando Vicki Gardner, a diretora da Câmara de Comércio local, sobre as atividades futuras no Smith Mountain Lake. Também estava presente o fotojornalista Adam Ward, que estava filmando o segmento para uma emissora de TV de Roanoke. Exatamente às 6h46, tiros foram disparados e a câmera de Ward caiu no chão antes que a imagem voltasse para o estúdio. This place is in shock, as you might expect. Um ex-funcionário da emissora que foi demitido por comportamento instável cometeu o tiroteio, matando Parker e Ward e ferindo Gardner. I find my grief unbearable. Not hearing her voice again crushes my soul. Foi realizada uma grande busca pelo criminoso, que acabou tirando a própria vida. A growing memorial at this station in shock. Daniel V. Jones. Depois de descobrirem que ele tinha câncer e HIV, Daniel Jones, devastado, decidiu tirar a própria vida e protestar contra o sistema de saúde americano no processo. Para isso, ele decidiu que morreria ao vivo na TV. At least 8 local stations did what they always do. Sent news helicopters to the scene and broke in with live coverage of the event. Ele ligou para a polícia e começou a agir de forma descontrolada na rodovia de Los Angeles, jogando coisas de uma ponte, fazendo gestos obscenos para os helicópteros de notícias e exibindo uma faixa de protesto contra os planos de saúde gananciosos. E então as coisas ficaram violentas. Jones incendiou seu caminhão e, depois de andar desorientado e atordoado, ele tirou a própria vida com uma espingarda. A lot of the LA news anchors immediately called it a tragedy. Tudo isso foi exibido ao vivo na TV com detalhes gráficos, o que gerou uma grande crítica às emissoras de notícias de Los Angeles. There was really no way that we could anticipate what this man was about to do. Os motins de Los Angeles em 1992. Por quase uma semana na primavera de 1992, Los Angeles estava em chamas e todas as emissoras de notícias estavam lá para cobrir o que estava acontecendo. O motim começou depois que os 4 policiais acusados de espancar Rodney King foram absolvidos e continuou sem parar por 6 dias, resultando em 63 mortes, milhares de feridos e mais de $1 bilhão em danos materiais. O motim foi amplamente coberto pela mídia, mostrando atos de vandalismo, destruição e agressões intencionais. We are hearing loud noises. I don't know what they are. Isso inclui o ataque ao caminhoneiro Reginald Denny, que foi retirado do seu veículo e quase espancado até a morte na frente de helicópteros de notícias ao vivo. I remember the events of that day like it was yesterday. It just does not go away. Waco. Em 28 de fevereiro de 1993, agentes do Departamento de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo tentaram cumprir um mandado de prisão contra o Ramo Davidiano, um culto que operava no Mount Carmel Center, no interior do Texas. Um tiroteio eclodiu, resultando em 10 mortes. Huge numbers of Americans watched this play out on their television sets, and the ending was incredibly horrifying. Esse tiroteio deu início ao cerco de Waco, com o FBI estacionado fora do Mount Carmel por quase 2 meses, enquanto os Ramo Davidianos permaneciam dentro. O cerco terminou em tragédia em 19 de abril, quando um grande incêndio queimou o complexo e matou mais de 70 pessoas. Winds fanned the flames and reduced the entire property to ash within an hour. Até hoje, os eventos de Waco são amplamente debatidos, com o incêndio sendo atribuído a ambas as partes. Independentemente disso, foi uma sensação na mídia que gerou enorme controvérsia para o governo americano. This is not an assault. We are not entering the building. A crise dos reféns de Manila. O policial da Polícia Nacional das Filipinas, Rolando Mendonça, foi demitido em 2009. Um ano depois, em 23 de agosto de 2010, Mendonça iniciou uma tentativa tragicamente mal planejada para recuperar o seu emprego. A tourist bus is accosted by a man who at first makes out to be a policeman. Ele planejou sequestrar um ônibus e mantê-lo como refém, até que tivesse a chance de se defender no tribunal. A crise durou horas e as negociações entre Mendonça e a polícia foram transmitidas ao vivo pela TV. Mas então, o irmão de Mendonça, Gregório, cruzou ilegalmente a zona de exclusão para falar com Rolando, o que levou à sua prisão. Enfurecido pela prisão do seu irmão, que ele viu acontecer através dos noticiários ao vivo no ônibus, Mendonça começou a executar os reféns.
9 pessoas foram mortas, incluindo Mendonça, que acabou sendo baleado por um atirador. Pwede naman siguro, ewan ko kung paano ma-block yung parasya sa kanyang TV niya. O massacre de Munique. Segundo a CBC, o massacre de Munique foi a primeira vez que um ato de terrorismo foi transmitido ao vivo na TV, com cerca de 900 milhões de pessoas assistindo. Começou em 5 de setembro de 1972, quando o grupo militante Setembro Negro invadiu os Jogos Olímpicos e atacou a equipe israelense. 2 pessoas foram mortas imediatamente e outras 9 foram feitas reféns, com o grupo exigindo a liberação de prisioneiros palestinos. Assim como a crise de Manila, isso também acabou em desastre. In Israel, the reaction to the massacre was one of horrified disbelief. Após uma tentativa de resgate fracassada pela polícia da Alemanha Ocidental, todos os 9 reféns foram cruelmente executados. 5 terroristas e um policial também foram mortos no ataque, totalizando 17 mortes. I stood there in the room and the chaos was incredible. O acidente de Ayrton Senna. Formula One and the world were struck a grievous blow. Assim como Dale Earnhardt, Ayrton Senna é um piloto altamente premiado, tendo vencido o Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 3 ocasiões diferentes. The desire to be ahead, to be the fastest. Correndo pela Williams-Renault, Senna conquistou as 3 primeiras pole positions durante o Campeonato Mundial de 1994, incluindo em San Marino. Mas foi em San Marino que ele perdeu a vida. Enquanto Senna estava fazendo a famosa curva Tamburello na 7ª volta, ele saiu da pista e colidiu com a mureta de proteção a 233 km por hora. A sua artéria temporal foi rompida no acidente, exigindo tratamento imediato na pista. Infelizmente, os ferimentos eram graves demais e Senna faleceu. Um médico mais tarde declarou que Senna provavelmente morreu imediatamente após bater na parede, já que o seu cérebro havia parado de funcionar. His consummate skill, his commanding presence and his combination of talents literally made him a legend in his lifetime. Columbine. Os Estados Unidos pararam em 20 de abril de 1999, quando Eric Harris e Dylan Klebold mataram mais de 10 pessoas e feriram pessoalmente mais de 20 na Columbine High School, no Colorado. Investigators say this attack appears to have been carefully planned for a long time. Na época, foi o tiroteio em escola secundária mais mortal da história dos Estados Unidos, e as suas consequências foram exibidas de forma horrível ao vivo na TV. Repórteres falavam do lado de fora da escola, e os sobreviventes eram entrevistados após escaparem e se refugiarem em segurança. Talvez a imagem ao vivo mais famosa do tiroteio seja a de Patrick Ireland, gravemente ferido, saindo pela janela da biblioteca e caindo em um veículo próximo. Ireland sobreviveu e ficou conhecido como o Garoto da Janela. Tamanha foi a notoriedade e a proliferação da imagem na mídia. A beacon of light and strength and courage. Furacão Katrina. Desastres naturais são um prato cheio para a TV ao vivo, já que as emissoras tentam manter os espectadores atualizados sobre todos os acontecimentos. Aconteceu com o tsunami de 2004 e aconteceu com o furacão Katrina. Ocorrendo no final de agosto de 2005, o Katrina é amplamente conhecido por ter atingido New Orleans, onde a situação foi agravada por falhas fatais nas barragens da cidade. It's hitting bad right now, Miles. Winds easily gusting to 100 miles an hour. A maior parte da cidade foi destruída e ficou submersa, e as imagens disso foram amplamente compartilhadas na mídia. No final, o Katrina causou 190 bilhões de dólares em danos e matou milhares de pessoas. Thousands make their way to the Superdome and Convention Center in hopes of being evacuated. Christine Chubbuck. A primeira pessoa a tirar a própria vida ao vivo na TV foi Christine Chubbuck, uma repórter que trabalhava para uma emissora da Flórida. It appears that we're having some technical difficulty. Christine sofria de depressão, principalmente alimentada pela solidão e pela dificuldade de encontrar um parceiro. Com seu 30º aniversário se aproximando, Christine mergulhou em desespero pelo que via como uma vida social fracassada. Após realizar o que muitos colegas consideram uma festa de despedida, Christine tirou a própria vida em 15 de julho de 1974. Presents what is believed to be a television first. Após ler uma série de notícias, Christine Chubbuck pegou um revólver de calibre 38 e deu um tiro atrás da orelha direita. O diretor imediatamente cortou a imagem, mas já era tarde demais para os telespectadores ao vivo que haviam testemunhado os momentos finais de Christine. O tsunami de Tohoku, de 2011. Outro desastre natural, mais destruição ao vivo. Esse aconteceu em 11 de março de 2011, quando um grande terremoto atingiu a costa leste do Japão. Foi o terremoto mais poderoso da história do Japão e gerou ondas que chegaram a medir até 40 metros e viajaram a quase 700 km por hora.
It was the largest quake ever known in Japan, and one of the 5 largest recorded in the world. A destruição matou quase 20 mil pessoas e centenas de milhares ficaram feridas e desabrigadas. O desastre também causou diretamente o acidente nuclear de Fukushima, que também foi amplamente coberto na mídia e deslocou milhares de pessoas. O tsunami continua sendo o desastre natural mais caro da história, causando danos superiores a 300 bilhões de dólares. It's been over an hour and a half and we're still seeing large tsunamis moving and hitting the area. R. Bud Dwyer. Em 20 de janeiro de 1981, R. Bud Dwyer assumiu o cargo de 70º tesoureiro da Pensilvânia, cargo que ocuparia pelos próximos 6 anos. Infelizmente, Dwyer se envolveu em um escândalo quando foi descoberto que ele aceitou um suborno da Computer Technology Associates para conceder a eles um contrato referente a uma questão de imposto estadual. After a trial that lasted over a month, both men were found guilty. Ele foi considerado culpado e a sua sentença estava marcada para 23 de janeiro de 1987. Ele poderia enfrentar cerca de 50 anos de prisão. Right up until the end, Dwyer maintained his innocence. Mas no dia anterior à sua sentença, Dwyer realizou uma coletiva de imprensa e em seguida se suicidou com um revólver. Ele morreu instantaneamente e uma câmera de TV capturou o evento, transmitindo ao vivo na televisão. Incident caught viewers off guard. O desastre do Challenger. Toda criança dos anos 80 certamente se lembra do desastre do Challenger. Havia uma grande expectativa em torno desse lançamento, liderado principalmente pelo projeto Professor no Espaço, que permitiu que a professora de New Hampshire, Krista McAuliffe, voasse com outros 6 astronautas. O projeto foi enormemente popular, gerando grande interesse no lançamento do Challenger e dando início a uma fascinação cultural pela exploração espacial. Como resultado, escolas em todo o país sintonizaram e permitiram que os seus alunos assistissem ao lançamento do Challenger ao vivo na TV. Mas, em 28 de janeiro de 1986, todos assistiram em tempo real à explosão do ônibus espacial, que matou todos a bordo. At 11:40 a.m. this morning, space program experienced a national tragedy. Foi um desastre de proporções épicas e que nunca será esquecido. I thought it was a dream. I was speechless for a few minutes. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. O 11 de setembro. 11 de setembro de 2001 é um dia que ficará marcado na memória. We believe that a plane has crashed into the World Trade Center. É um daqueles dias que as pessoas nunca vão esquecer, em que elas se lembram exatamente onde estavam e o que estavam fazendo quando souberam do ocorrido. Praticamente tudo sobre o 11 de setembro foi transmitido ao vivo na TV, imediatamente após o primeiro acidente de avião e continuando pelos dias e semanas seguintes. This disaster is impossible to comprehend. Programas e shows agendados foram interrompidos para cobrir a notícia. Os espectadores assistindo em casa testemunharam coisas como o segundo avião atingindo a Torre Sul e ambas as torres desabando em tempo real. Essas são imagens marcantes que permanecerão para sempre gravadas na memória. Were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. E aí, você viu algum desses eventos ao vivo? Conta pra gente nos comentários. Over the next few days, we are going to hear many stories of desperate escapes and close calls. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.